Bom, estou aqui na pausa do trabalho. Vou almoçar. Se calhar está muito barulho assim. Porque eu estou com as janelas abertas. Também está calor. Eu acho que vou sentir um bocado de calor assim. Mas senão o áudio pode ficar um bocado prejudicado. Bom, porque é que eu estou a gravar assim na minha hora de almoço? Opa! Só uma à parte, fui buscar temakis ao Mercadona. Tipo, sempre uma ótima opção para almoçar. Always and always. Já na semana passada este também foi o meu almoço de segunda-feira. Bom, isto são as vantagens de ter um Mercadona mesmo, tipo a 100 metros do trabalho. Bom, eu estava a ir ao Mercadona e... Espera aí, está a passar uma pessoa, eu tenho vergonha. Eu ainda estou a aprender a tirar isto. Eu não sei vocês, mas às vezes isto sai bué bem, outras vezes fica aqui às voltas e às voltas. Bom, eu estava a ir ao Mercadona e eu moro num sítio onde há aqui ruas que são um bocado... Moro não, eu trabalho num sítio onde há aqui ruas que são um bocado estreitas e até passam dois carros, são dois sentidos, mas as pessoas estacionam em paralelo, porque às vezes não há mesmo mais lugares, as pessoas têm que estacionar em paralelo. Conclusão, não dá para passar dois carros ao mesmo tempo de um lado e do outro, percebem? São esse tipo de situações. E o que é que aconteceu? Eu estava a passar, normalmente só ali existir, estava a conduzir para ir para o Mercadona e um senhor estava a fazer uma manobra que era um bocado, arriscada naquele sítio, porque ele estava a tentar fazer uma inversão de marcha, mas passam carros de um lado e do outro, e há lugares, e há pessoas estacionadas em paralelo. Então, basicamente, ele não tinha muito espaço para estar a fazer aquilo. Ainda se não tivesse a passar ninguém, ele fazia aquilo tranquilamente, mas estava a passar uma pessoa de um lado, do outro lado, e eu do lado oposto. Então, ele não conseguia fazer a manobra. Eu até podia tentar abrir espaço e não sei o quê, mas também o senhor nem me deu tempo para abrir espaço, porque começou a olhar para mim e começou a fazer logo assim. Não sei o quê, estão a ver aqueles labrigos que fazem essas coisas no carro. E foi-se embora, depois por uma rua perpendicular, para sair dali e foi-se embora. Foi tudo bem rápido e estas coisas, imaginem, eu estou a falar disto, mas isto são coisas que acontecem diariamente, né? Isto são aquelas coisas que... eu já conduzo há uns 7 anos ou assim diariamente. Isto são coisas que acontecem, para o nosso cada dia. Mais uma pessoa que foi parva a conduzir. Isto já não é daquelas coisas... Quando eu comecei a conduzir, mesmo com 19 anos, eu lembro-me que estas coisas ainda me deixavam um bocadinho... deixavam-me angustiada. Mas hoje em dia já é tipo, ok, queres reclamar comigo? Está bem, tipo, olha, tchau, vai com Deus, vai e bênção, estão a ver? E pronto. Mas eu fiquei a pensar. Mas este tipo de coisinhas parecem situaçõezinhas pequeninas, e até são. Mas isto tem acontecido várias vezes. Tem acontecido mais do que o normal. Não só a mim, mas eu vejo as pessoas ao meu redor. E eu sinto que as pessoas estão mesmo crazy da cabeça, vocês não estão a perceber, tipo... foi no outro dia, o meu pai que estava a passear o cão e uma pessoa começou a reclamar com ele, também não sei do quê. E no outro dia também, lá ao pé da casa dos meus pais, estacionaram mesmo em frente a uma garagem e o homem ainda estava a reclamar, porque os outros estavam a reclamar com ele por ele ter estacionado em frente a uma garagem. Pois são tipo situações que parecem situações pequenininhas, mas são situações que demonstram que as pessoas
têm estado particularmente de um egoísmo que não faz sentido, sabem? Isto provavelmente sempre foi assim, o ser humano sempre foi assim, a nossa raça é mesmo assim, mas tenho assistido, mais do que o normal, a este tipo de situações. E opá, deixa-me a pensar, situações que podem ser resolvidas de uma forma muito simples, não é? E ainda por cima, malta, nós estamos em guerra, ainda por cima, malta, tipo, coisas muito mais impactantes a acontecer no mundo. E as pessoas estão preocupadinhas com se não consegue passar na rua e reclama com a outra no carro porque não consegue passar na rua, mas não sei o quê, tipo, estão a ver? Parece que o mundo está a acabar e nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, não sei. E isto claramente acontece sempre. E não é só de agora que este tipo de coisas acontecem. Mas às vezes, sabem, há dias em que é particularmente difícil lidar com a estupidez humana. Lidar com pessoas revoltadas que não sabem pôr no lugar do outro, que não... que acham que o mundo gira à volta delas. Quando o senhor me fez aqueles gestos todos e mais não sei o quê, que só fez a figura de parvo, honestamente. E por não haver espaço para ele passar, não foi porque eu impedi a passagem, realmente não havia espaço, era uma manobra que naquele sítio era um bocado complicado ele estar a fazer. Não foi porque eu não queria que ele passasse, sabem? Eu acho que as pessoas, este tipo de situações depois elas levam muito para o pessoal, tipo, olha-me esta aqui que não me está a deixar passar. Meu senhor, eu nem sei quem é que tu és, tipo, sai da frente e deixa-me só passar. E se quiseres dar a tua manobra como tu quiseres, mas eu não te conheço de lado nenhum, estão a perceber? Acho que isto são situações que lá está, eu amanhã, se for preciso, já nem me lembro disto. Mas há dias que é particularmente difícil e depois de acumulares várias coisas, e há dias em que parece que acontecem mais coisas e que tu começas a acumular vários momentos em que tu tiveste que lidar com a estupidez humana no seu auge. E imaginem, coisas que eram tão fáceis de serem de outra forma, sabem? Há coisas que nós não conseguimos resolver assim tão bem. Tipo, há problemas que são problemas a sério que nós não conseguimos resolver assim tão bem. Agora, questões destas, sabem? Olhem como é que está o panorama. Eu não estou a dizer que o sofrimento de um invalida o sentimento do outro e o sofrimento do outro. E não estou a dizer que nós temos diferentes graus de sofrimento e diferentes níveis de preocupações e a minha preocupação não é a mesma que uma pessoa que está a passar fome num sítio de terceiro mundo e mais não sei o quê. Eu não tenho essas mesmas preocupações que essa pessoa e essas preocupações dessa pessoa não invalidam as minhas preocupações. Sabem, eu não sou nada de achar que o sofrimento do outro tem que invalidar o meu ou vice-versa. Mas este tipo de questões, isto nem sequer nem deveriam ser questões, sabem? Criar-se um problema porque não tem espaço para passar na estrada, sabem? Criar-se um problema porque olhem para o panorama global, criar-se um problema assim, imaginem, olha para o panorama global. Tu estás mesmo a querer vir reclamar comigo porque não tens espaço para passar na estrada? Estás a falar a sério? Fogo! Entendem?
isto é que eu fico, ui, olha ele a preocupar-se com um problemazinho de caca que não interessa para nada, que bastava ele ter tido boa vontade e desviar-se um bocadinho, fazer ali uma manobra qualquer e ele passava. Estás mesmo a querer vir reclamar comigo por causa disso? Zé, desculpa, não sei em que mundo é que tu estás, mas não deve ser aqui no planeta Terra de certeza. Porque, olha à tua volta, que nada estamos todos a explodir aqui de um momento para o outro e tu estás a reclamar comigo por causa disso. Porra. E depois eu penso, e depois isto também me tem feito pensar, né? Obviamente o panorama global também me tem feito pensar sobre como se nós formos à história da humanidade, pronto, e basicamente isto tenho observado o mundo à minha volta e tenho percebido que as pessoas estão realmente, parece que elas estão mesmo magoadas com alguma coisa, sabem? Não sei, parece que precisam de um abraço, não sei, precisam de serem ouvidas, precisam precisam de se tratar também na terapia muito, eu inclusivamente preciso, portanto, eu acho que assim, como humanidade estamos todos um bocado magoados, estamos todos um bocado cansados de viver tempos bem difíceis, eu acho que estamos todos um bocado assim, não sei, eu sinto, não sei se vocês sentem a mesma coisa. Mas por outro lado eu também tenho pensado bastante e depois isto faz-me refletir, eu, por causa de uma situação mínima que acontece na minha vida, eu reflito sobre, sei lá, a história da humanidade e mais não sei o quê, e a história dos astros e pronto, sabem, eu sou assim, portanto, depois eu comecei a pensar sobre como em várias épocas da história nós conseguimos ver que grandes recomeços, grandes marcos da história surgem depois de grandes crises. E crises, eu não estou a falar só de crises económicas, crises, sabem? Tensões a nível global e conflitos e todos esses tipos de coisas marcam o que vem a seguir, marcam e antecedem muitas vezes grandes recomeços. E portanto, eu não sei se vocês também são pessoas sensíveis, acredito que sim, que nós todos, seres humanos, eu acredito que somos seres sensíveis, às vezes só não trabalhamos a nossa sensibilidade, mas para quem tem essa sensibilidade mais aflorada, eu sinto que nós percebemos a tensão que existe no ar neste momento. Nós percebemos, tipo, nós vamos para a rua e as coisas não estão leves, as coisas não estão em paz. Nós sentimos a tensão tanto a nível global como a nível individual em muitas pessoas. Nós sentimos que o mundo está meio que uma panela em ebulição, né? Tipo uma panela de pressão, pronto. Só que eu ao mesmo tempo sinto que isso, eu não sei bem para onde é que isso vai, mas que isso vai dar a algum lado que vai marcar um recomeço qualquer na nossa história. E malta, nós estamos, se nós vivemos anos muito pacíficos ali em 2016, 2017, 2018, isso depois da pandemia já não foi, nunca mais foi a mesma coisa, e por isso é que nós também temos vindo a ser desgastados por bué questões globais e estamos todos um bocado cansados, né? Tipo, uma pandemia e depois vem mais não sei o quê, e depois vem mais... Quando é que nós vamos ter um bocadinho de paz? É isso que nós pensamos, né? Quando é que nós vamos ter um bocado de paz só para viver a nossa vida? Não sei. E depois nem conseguimos pensar com as coisas que têm acontecido, nem conseguimos pensar muito a longo prazo, porque vai que amanhã, tipo, as coisas mudam de um momento para o outro e eu sei lá, estão a perceber? E portanto eu sinto um bocado que eu estou a fazer os meus planos, mas sempre com a possibilidade de que amanhã pode haver um grande plot twist na minha vida e a nível global e eu vou ter que me adaptar a isso, sabem? E portanto, não sei, eu ao mesmo tempo que sinto essa tensão muito grande, também há algo em mim que vê sempre esperança em períodos de crise, porque são esses períodos que antecedem momentos que depois vêm a marcar alguma coisa, vêm a ser recomeços, sabem, vêm a ser lufadas de ar fresco. Não sei, eu sinto isso na minha vida a nível individual e portanto eu acredito que possa funcionar mais ou menos da mesma coisa e eu também me lembro da pandemia ter sido um período super difícil para todos, acredito, a níveis diferentes, mas ao mesmo tempo na minha vida
foi um período incrível a nível pessoal, de crescimento, de olhar para as coisas de outra forma, de ser mais consciente em relação a mim, em relação aos outros, de me tornar a melhor pessoa. A pandemia foi uma altura incrível, incrível, incrível. Eu nunca mais voltei a ser a Leonor antes da pandemia, nunca mais. E eu acredito que isso aconteceu na vida de muitas pessoas e, portanto, eu acredito que esta altura, de uma forma diferente, poderá vir a ser também uma fase dessas na nossa vida. Bom, daqui a uns meses eu vou olhar para este vídeo e vou ver o que é que aconteceu e vou ver se isto é mais ou menos assim, mas eu não sei, queria só deixar esta reflexão de a vida é essa oscilação e tanto como cai muito fundo, também sobe e portanto nós estamos a cair. Eu sinto que estamos num período da humanidade, nós estamos a cair, nós estamos a ir lá ao fundo do poço, mas tal como as fases boas não duram para sempre, as fases más também não. Isto está de chegar a algum lado e havemos de conseguir retirar alguma coisa disto. Isto é mais até uma mensagem de esperança, né? As coisas podem estar a acontecer e momentos muito tensos podem estar a acontecer, mas eu sinto esperança no futuro, de alguma forma eu sinto tipo um receio, uma tensão muito grande, tipo amanhã isto pode rebentar tudo, mas ao mesmo tempo eu sinto uma esperança, não sei. Por favor, se alguém sente a mesma coisa que eu daí desse lado, por favor digam, mas eu sinto uma esperança, há qualquer coisa, não sei, há qualquer coisa aqui invisível, que não é à toa que acontecem conflitos globais, isso não é à toa, isso muda o rumo da história. E portanto, há de haver algum motivo para isto estar a acontecer. Eu não vos sei dizer, né? Bora ver os episódios, bora ver os próximos episódios desta série que é o Planeta Terra. E bora ver, vou estar aqui para acompanhar, obviamente. Se até lá não ficarmos todos malucos, que já estamos um bocado. Mas é isso, malta. Reflexão de pausa de almoço do trabalho e vou comer o outro temaki. Não vou comer aqui, está muito sol, eu sinto que tipo a comida pode estragar, está bem calor aqui. Portanto eu vou-me embora daqui, vou estacionar ali mais à frente e vou-me embora daqui. E bom almoço também para vocês, boa semana, boa segunda-feira, boa semana e meditem. Sabem, eu acho que é a ferramenta ideal para os momentos em que estamos a atravessar. Por favor, cheguem a casa, cruzem as pernas, respirem fundo, 10 vezes que seja, 10 vezes. Vai-vos fazer sentir muito melhor, vai-vos ajudar, porque não está fácil para ninguém, mas mantenham-se firmes e aproveitem para meditar e bora, vamos sobreviver, ok? Eu tenho fé que sim.